Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o poder judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causam polêmica, estão os procuradores da República, Tameia Danelon e André Uliano, e a advogada Fabiana Barroso. Essa semana a gente volta a discutir e a repercutir a operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão para investigar 8 empresários bolsonaristas e os desdobramentos da semana passada para cá. Eu começo cumprimentando os nossos convidados. Oi, Tameia, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Rosana, tudo bom? Tudo bom, Liano? Tudo bom, Fabi? Oi, Fabiana, tudo bem? Olá, boa noite a todos, boa noite, Rosana, Tameia, Liano e boa noite a todos que estão nos assistindo. Oi, André, e aí, tudo certo? Tudo bem, Rosana? Cumprimento você, cumprimento todos os que nos acompanham aqui na Gazeta do Povo e também a Tameia e a Fabiana, é um prazer estar aqui novamente. Bom, antes da gente começar o nosso debate, eu tenho um recado importante. A América Latina, em poucos anos, foi praticamente tomada por governos de esquerda na Argentina, no México, no Chile e em outros países. Na mídia, essa série de vitórias vem sendo tratada como uma onda rosa, sem nenhum extremismo. Será mesmo? Na Gazeta do Povo, reportagens e colunistas como Leonardo Coutinho vêm mostrando porque a onda rosa é, na verdade, um furacão marxista. Para você entender, nós lançamos o e-book O Furacão Marxista na América Latina, no endereço gazetadopovo.com.br/onda rosa. Vou repetir, gazetadopovo.com.br/onda rosa. No link aqui da descrição do vídeo, você pode saber mais e assinar a Gazeta do Povo e baixar esse e-book. Faça sua parte, apoie o melhor jornalismo do Brasil e faça uma boa leitura. Bom, vamos agora para o nosso debate. A gente já conversou sobre essa operação que cumpriu mandados de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas que tiveram uma conversa de WhatsApp vazada. Na semana passada, a gente comentou que novos indícios poderiam vir à tona e a gente estava todo mundo na expectativa de saber o teor da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora tivemos acesso à decisão e veio algo bem relevante para a gente discutir aqui no programa. Não foi a Polícia Federal que pediu a quebra de sigilo bancário e bloqueio das contas dos empresários, mas o senador da República, Randolph Rodrigues. Eu começo com a Tameia Danelon. Pode isso, Tameia, senador fazer um pedido como esse diretamente para o ministro? Então, não pode, né? Quem participa de uma investigação policial, uma investigação criminal, são pessoas que não são da política, são pessoas que prestaram concurso público. Esse é o escopo do processo penal, que a investigação, né, seja jurídica. Então, é a polícia, pessoas que prestaram concurso, delegados de polícia, escrivãos, agentes da polícia e os membros do Ministério Público, que são órgãos técnicos que prestaram concurso público. Para quê? Para que não haja interferência política numa investigação criminal, porque uma coisa é a atuação política, outra é a investigação de polícia. Então, veja, qualquer pessoa, qualquer cidadão, até mesmo políticos, eles podem encaminhar uma representação, ou seja, um pedido de apuração de um crime, seja para a polícia, seja para o Ministério Público. Agora, quem vai fazer essa análise, se vai ser instaurada a investigação, se vai ser realizada uma diligência, serão estes órgãos investigativos. Então, causou muito espanto, né, porque até então no programa da semana passada, a gente não tinha acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes, nem mesmo a defesa dos empresários teve acesso, e nem mesmo o Procurador-Geral da República, que não foi consultado previamente. Então, nós imaginávamos que esse pedido de quebra de sigilo bancário tivesse sido feito pela Polícia Federal. E com surpresa nós constatamos que não, foi feito por um órgão político, foi feito por pessoas que são da política, por parlamentares, por senadores. Isso não pode acontecer. Uma diligência criminal, principalmente essa diligência que é mais invasiva, que é uma quebra de sigilo bancário, onde vão se examinar os extratos das pessoas, os gastos feitos, de onde entrou dinheiro, para onde saiu. Isso viola a intimidade da pessoa. E não poderia desculpa, um senador, pessoas da política, provocarem o sistema jurídico, o sistema judicial, e o juiz, o membro do Supremo, determinar uma diligência invasiva como essa,
com base neste requerimento. Isso não pode acontecer, isso viola o Estado Democrático de Direito, isso viola o sistema acusatório, onde somente a polícia poderia ter feito esse pedido ou o órgão do Ministério Público, que é o fiscal da lei. Mais tarde a gente vai comentar, né, o teu próprio parecer da vice-procuradora-geral da República, a doutora Lindora, que ela tece muitas, aponta muitas interferências políticas, isso não pode acontecer. Então, numa república onde a divisão dos poderes, cada poder tem que ficar adstrito à sua função. Então, ressalto como é perigoso ter interferências políticas numa investigação. A investigação tem que ser técnica, com base na lei, com base na Constituição, com base no Código de Processo Penal. Não se pode olhar para os investigados como agentes políticos, se apoia o candidato A e se apoia o candidato B. Isso não vem ao caso, isso não interessa uma investigação. O que interessa uma investigação é se apurar se há elementos da prática do crime e identificar quem cometeu um crime. E não querer criminalizar pessoas que têm a liberdade de expressão, a liberdade de se manifestar num grupo privado de conversas entre cidadãos. Quer dizer, essa história tá ficando cada vez mais esquisita, né? Eu vou pedir então para o André Oliano comentar as irregularidades aí, até porque o André escreveu um artigo para a Gazeta do Povo. Se você não leu, aconselho que se torne um assinante para ter acesso a conteúdos como esse. André, que outras irregularidades então você aponta nesse caso? Então, bom, Rossana, eu creio que é interessante que a gente perceba inicialmente que nesse caso ocorreu o que a gente chama de petição de princípio. Você invoca como argumento aquilo que você ainda tem que provar. Então, aqui foi feito um raciocínio mais ou menos da seguinte espécie. As imputações contra esses empresários são muito graves, então nós temos que conseguir as provas contra eles. Tendo em vista que as imputações são muito graves, que é de golpe, então nós temos que ir lá, quebrar sigilos, tomar os seus bens, utensílios de trabalho, celular, as cores e devassar a sua vida. Só que o direito penal democrático, ele não convive com petição de princípio dessa espécie. Num processo penal democrático, a primeira pergunta que você se faz é: eu tenho bons indícios contra essas pessoas, então irei investigá-las. E se eu conseguir constituir boas provas, irei processá-las, e só então você pode dizer: olha, tenho aqui imputações muito graves. A imputação grave, ela é uma conclusão das provas que você produz, e não uma premissa para produzir provas. Então, quando a gente examina a questão sob esse prisma, o que a gente percebe é um completo deserto probatório. E a decisão chega a ter trechos caricatos. Por exemplo, em que se alega como indício o fato de que o empresário teria dito que iria encomendar milhares de bandeirinhas para distribuir para os lojistas e clientes do Barro World Shopping a partir de setembro. Tem um outro trecho que ele menciona a seguinte fala: alguém aqui no grupo deu uma ótima ideia, mas temos que ver se não é proibido dar um bônus em dinheiro ou um prêmio legal para todos os funcionários das nossas empresas. Ora, como pode ser indício de que alguém é um golpista, quer dar um golpe, se ele fala expressamente temos que ver se não é proibido? De menos golpista do que consultar a legalidade de um ato antes de realizá-lo. Então, toda a decisão está cercada desse vazio probatório que é coberto mediante saltos lógicos que não fazem sentido. E a decisão acaba recaindo em várias irregularidades. Algumas que a gente já até mencionou na semana passada, mas com a publicação, a publicidade, né, da decisão, ficaram mais claros. Então, inicialmente a gente percebe que realmente as conversas não têm conteúdo criminoso. A gente já mencionou elas na semana passada, né? Acho que o pessoal já teve contato, não vale a pena aqui repetir, mas tendo em vista que elas não têm esse conteúdo, elas não poderiam ter sido divulgadas. Então a nossa Constituição ela preserva o sigilo das comunicações, a vida privada das pessoas, e por essa razão, tanto o Código Civil quanto o Código Penal, isso segundo já a jurisprudência, só admitem divulgação de mensagens privadas se você tem ou consentimento dos interlocutores, ou autorização judicial, ou está diante de conteúdo criminoso. Não havendo nada disso, o uso dessas mensagens, que foram conseguidas de forma subreptícia, né, por um agente infiltrado sem qualquer autorização,
judicial ou dos participantes da conversa, elas não podem ser utilizadas e qualquer prova derivada delas também seriam inadmissíveis por força do Código de Processo Penal. A gente já falou aqui também da incompetência do STF e, enfim, só um ponto que eu acho que é interessante ressaltar é que essas manobras que o STF tem feito para expandir a sua competência sempre que a ação, a medida, possa de algum modo atingir a presidência da República, ela é muito preocupante, porque isso configura o que no direito tem até uma expressão para isso, que é fórum shopping, que é quando você permite que o agente ele escolha estrategicamente o juízo perante o qual ele vai litigar, buscando aquele que tem opiniões jurídicas mais favoráveis. Então, como o STF ele tem uma composição que foi indicada majoritariamente por grupos de oposição, o que a gente percebe é esse fórum shopping. Os grupos de oposição sempre tentam litigar perante o STF. E o STF tem manobrado aí a sua competência para acolher essas intervenções. Esse tipo de não tem competência no STF, já tratamos, né? A gente já falou que o PGR realmente não foi ouvido, depois podemos até aprofundar um pouco mais nisso. A gente percebeu que realmente a decisão ela não intimou corretamente o Ministério Público. Esse ponto é muito importante a gente ressaltar, porque o ministro ele divulgou, não, tá aqui, ó, eu tenho aqui uma assinatura que eu comuniquei da decisão ao PGR. Só que o Ministério Público ele tem uma prerrogativa que é a intimação nos autos. Você não pode receber só a decisão, você tem que receber a decisão nos autos, exatamente para viabilizar que você verifique se aquilo que foi alegado na decisão bate com o que está nos autos, para que você possa fazer o controle da legalidade das investigações e dos direitos fundamentais dos investigados. Então não basta, como foi feito no caso, e isso é preocupante, porque a desobediência a uma prerrogativa, ela é mais um indício de que o procedimento é frágil e, de algum modo, você não quer para que não demonstre agilidade. Por fim, eu coloquei que as medidas são despropostas, indica desvio de finalidade, mas creio que a Fabiana vai trabalhar melhor com isso. E também os vazamentos, já tratamos, e as declarações dos opositores, enfim, que dão indícios de sequestro político da corte, mas creio que vamos trabalhar aí melhor com isso aí com a Fabiana. Quero perguntar para a Fabiana, então, porque a gente viu que se trata, na verdade, então, de uma fofoca, não, na verdade, de uma investigação jornalística que inspirou uma investigação policial. Isso tudo inspirou uma manifestação à parte da vice-procuradora Lindora Araújo, que enviou uma manifestação diretamente para o relator do caso, para o ministro Alexandre de Moraes. Fabiana, vamos comentar essa decisão. O que mais que te chamou a atenção aí nessa manifestação da Lindora Araújo? Realmente, olha onde chegamos, né? Como está avançando e rapidamente essa questão toda. Só para falar o que o André mencionou, ele disse que está sendo violada a prerrogativa do Ministério Público. E o Alexandre de Moraes, o ministro, já foi membro do Ministério Público, então isso é assustador. Mas eu queria juntar com isso que está sendo violado todos os dias, que são as prerrogativas dos advogados, que também não têm acesso aos autos. Então, está se acumulando aí violação de prerrogativa. É um absurdo, mas, por exemplo, eu separei uma fala que ela trouxe nessa manifestação, a Lindora, abre aspas para ela. Os atores políticos eram requerentes embasados em matéria jornalística, sob o fundamento exclusivo de pretensos diálogos antidemocráticos. Tentam se valer de conjecturas e ilações para iniciar e conduzirem frentes investigatórias com espetacularização da mídia, sem mínimo substrato fático jurídico. Fecha aspas aí para a Lindora. Então, a Lindora ela vem dizer o que a gente dizia, né? Que o que foi mostrado ali realmente é um aproveitamento político, midiático. Isso tudo, gente, é muito mais grave, porque como não se bastasse essa violação dos direitos fundamentais dos empresários envolvidos, da ausência de o respeito das prerrogativas do Ministério Público, dos advogados, do sistema penal acusatório como um todo, a gente ainda está falando disso tudo há 30 dias das eleições.
majoritárias. É um grande absurdo, porque a gente não pode separar os fatos que o senador que assinou, porque são 4, mas o que assinou foi o Randolph, ele é um dos coordenadores da campanha do maior opositor de que esse pessoal aí faz frente, que é do ex-presidente Lula. Então, como é que pode o Randolph, sendo senador, e tem aí áudios gravados de uma sala, de um space lá do Twitter, onde ele fala que ele realmente ele não endereça as petições, nesse caso específico aí, para a PGR, para o Aras, ele fala nominalmente o nome do Aras, porque não adianta, então ele endereça diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, e pior, ele deturpa o que existe no direito, porque ali ele diz que, como se trata de um inquérito, olha absurdo, o inquérito não tem a necessidade da manifestação do Ministério Público, né? E aí ele diz, então, que ele endereça diretamente e que o ministro Alexandre de Moraes, então, requer diretamente a polícia. E aí a gente vê que quando dá abertura de alguns documentos, porque a gente não tem esses documentos como um todo, pelo próprio STF, a gente vê que não, nem isso também foi cumprido, porque o ministro extrapolou, né? Ele foi muito além, porque nem o pedido da polícia, nesse caso, que deveria ter chamado o Ministério Público de qualquer modo para opinar, porque é uma obrigação da lei, não é algo meramente ilustrativo, né? Que você pode deixar aquilo jogado como assim quisesse, quando é conveniente e quando não é. Ele ainda realmente mandou o bloqueio das contas e o bloqueio das contas na internet bancária a pedido direto do senador Randolph Rodrigues. Isso a Polícia Federal não pediu, não solicitou. Então, é muito grave essa situação. E é o que a gente ouve constantemente, Rosana, a gente ouve constantemente. E agora, o que poderá ser feito? Uma das coisas que poderá ser feito e foi feito foi que a Lindora Araújo alegou todos esses vícios e pediu o arquivamento do inquérito, né? Só que agora a gente precisa aguardar, porque está muito longe de ser algo jurídico. Na minha visão, está 100% político, né? Não tem mais como a gente apontar saídas jurídicas quando se trata de algo político. Infelizmente, e agora é fato consumado, nós temos o uso arbitrário da maior corte, que no caso é o STF, por um político que é ministro político, essa figura está bem confundida, para perseguir opositores do presidente Bolsonaro. Fato consumado, isso já não é mais uma ilação. Eu quero esclarecer com a Tameia justamente sobre essa questão dessa proximidade entre o judiciário e o legislativo, mais especificamente na pessoa, na figura de duas pessoas, né? Tameia, a gente sabe que, por exemplo, uma CPI tem alguns poderes para investigar diversos assuntos, enfim. Tem alguma coisa a ver com isso, esse relacionamento, ou não? Quer dizer, a pessoa física, o senador, poderia fazer esse pedido ou teria que ser na forma, por exemplo, da CPI, como aconteceu, né? De dar aquelas recomendações para iniciar o inquérito que a Lindora queria que arquivasse. Enfim, há essa possibilidade de um senador fazer um pedido direto? Claro que você já disse que não, mas tem alguma proximidade com relação a uma CPI, por exemplo? Não, nesse caso específico eu não tenho, Rosana. Assim, os três poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Então, cabe a um poder sempre fiscalizar o outro, que é a teoria dos freios e contrapesos, né? Então, os parlamentares, a função principal deles é legislar, mas eles têm as chamadas funções atípicas, né? E a possibilidade dos parlamentares instaurarem uma CPI é uma nítida função atípica, onde a Constituição confere alguns poderes de investigação. Agora, esses poderes de investigação realizados pelos parlamentares só podem ser feitos em uma CPI, desde que devidamente instaurada. Então, uma CPI também não pode ser instaurada à torta direito, para qualquer matéria de jornal, vamos instaurar uma CPI, não é assim que funciona. Tem que ter um objeto específico, determinado e com a finalidade de apurar aquele suposto crime, aquele suposto ilícito. Saindo dessa possibilidade, não cabe a senadores, não cabe a deputados quererem comandar investigações, não cabe aos senadores peticionarem inquéritos
com várias ilegalidades, relembrando, para pedir que diligências policiais sejam realizadas. Eles não têm essa atribuição. Isso não pode acontecer. E principalmente quando o ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes, acata este pedido, que é de uma parte ilegítima. Isso foi salientado na manifestação da doutora Lindora, que parlamentares são parte ilegítimas para determinarem diligências policiais. E, contrariamente ao sistema acusatório, contrariamente ao Código de Processo Penal, que é claro ao dizer quem que pode requerer diligências, que é só a polícia e o Ministério Público, o ministro Alexandre de Moraes deferiu essa diligência, autorizou uma quebra de sigilo bancário, que é uma quebra que viola uma liberdade, né, que viola um direito fundamental. Agora, a justiça pode determinar esse cerceamento às liberdades? Pode, mas desde que cumprido o devido processo legal. Aí não foi cumprido, porque quem requereu não tem essa legitimidade. E mais grave ainda, o procurador-geral não foi ouvido, ele não se manifestou sobre esse pedido. E evidentemente que é um pedido grave, é um pedido de uma investigação extremamente invasiva, que não teria nenhum crime a ser apurado, como nós já dissemos, e temos que insistir nessa questão. Não há crime, eram meras opiniões políticas, tuteladas pela liberdade de expressão, para que se configurasse um eventual golpe, né, de Estado, um ato contra o exercício dos três poderes, teria que ter uma violência e grave ameaça. E nada disso ocorreu, eram apenas manifestações políticas. Então, a análise do Uliano foi perfeita. Não se pode criar a existência de um crime, falsear a configuração de um suposto crime, para depois disso, para antes disso, né, até que haja a prática de um crime, instaurar uma investigação, realizar diligências invasivas para supostamente tentar se descobrir um crime inexistente. Não é assim que acontece no mundo das investigações, no mundo real, no mundo do direito, no Estado de Direito. Primeiro se ocorre a prática do crime, primeiro existe a prática de um crime, se encontra um cadáver e depois que vai se apurar um homicídio, verifica-se desvio de verba pública apurados a partir de órgãos de Estado, como uma CGU, uma TCU, uma Receita Federal, e depois se instaura uma investigação para se descobrir quem que praticou esse desvio. Agora não, lança-se na imprensa, né, é feita uma matéria, ou houve um golpe de Estado, onde não há evidências nenhuma, não há prova nenhuma, e com base numa matéria de jornal, uma matéria fraca, que não é uma matéria que traz elementos, que traz dados, que traz início de uma prova, não. Uma narrativa de uma conversa de um grupo privado, e a partir dessa matéria é instaurada uma investigação, né, uma investigação que já estava aberta, uma investigação antecedente à suposta prática de um crime, se coloca essa matéria em uma matéria que não houve nenhuma investigação preliminar, não houve apuração se de fato algo no mundo real aconteceu, no mundo fático aconteceu, não, se baseia numa matéria, num pedido, numa autoridade política que não tem legitimidade alguma para fazer esse pedido, e a partir disso é decretado quebra-sigilo bancário, são decretadas censuras às redes sociais, são apreendidos bens celulares, computadores de pessoas que não cometeram crime algum. No programa da semana passada, a gente estava se baseando na matéria de jornal, né? E a gente até foi muito cauteloso para dizer, olha, será que há outras evidências? Será que havia outros fatos realizados mais graves? A gente estava se baseando apenas no jornal, né, na matéria jornalística. E agora que a decisão foi trazida a público, o que nós vimos? Que a decisão da quebra de sigilo bancário e da censura às redes sociais também se baseou estritamente numa matéria jornalística que não trazia qualquer prática de crime. Então, isso é uma violação às garantias de direitos fundamentais, é uma violação ao Código de Processo Penal e à Constituição, que são medidas incompatíveis com o Estado democrático de direito. Bom, Tameia falou sobre as consequências disso, Fabiana, também quero perguntar para o Uliano. No mundo normal, Uliano, se tem algum vício na investigação ou em algum processo, a gente já sabe o que acontece. A gente viu a Lava Jato toda invalidada, a gente teve casos aqui no Paraná depois da decisão do STJ de que a Guarda Municipal não pode fazer o trabalho da polícia. A gente viu traficantes sendo soltos aqui no Paraná imediatamente após essa decisão, porque a Guarda Municipal se envolveu na prisão.
Quer dizer, a gente sabe então que essa investigação, na teoria, não pode dar em nada por conta desses vícios. É isso mesmo? Dá para pensar isso? Sim, é exatamente isso. E esse é mais um indício de desvio de finalidade, porque a gente já sabe que a investigação é em si natimorta. Então, a finalidade dela não pode ser a finalidade natural de uma investigação criminal, que é subsidiar o trabalho do Ministério Público para que depois haja um processo e uma condenação. Se você já sabe de antemão que o que você está produzindo é nulo, a finalidade é outra. É, por exemplo, impor as medidas cautelares durante as investigações, porque você quer as medidas cautelares pelas medidas cautelares. Tá? E a cautelar ela sempre deveria ser instrumental, ela resguarda um processo futuro. Mas se você já sabe que não vai ter processo futuro porque o seu trabalho é todo inválido, o Ministério Público já disse que não vai aceitar as provas e não ofertará a denúncia com provas inválidas. Isso já foi manifestado pela Lindora em outro processo, que esses casos que violam o princípio acusatório, que o juiz decreta medidas de ofício, que ela não aceitará e não vai ofertar a denúncia com base nisso. Então, esses processos são natimortos. Então, a única finalidade que a gente consegue vislumbrar é a das próprias medidas cautelares. E aqui entra um grande problema muito grave, que é o silenciamento de pessoas em período eleitoral. Então, se a gente pensar aqui, com base em nada, um ministro que ele era secretário de Estado do vice da chapa do Lula, que aceita uma representação de parte legítima que é coordenador da campanha do Lula, e ele derruba um perfil de um militante pró-Bolsonaro, que tem 5,2 milhões de seguidores no Instagram, que divulgava muito material de temas políticos, isso é muito preocupante, porque a gente pode estar diante aí de um desvio de finalidade, tentativa de interferência. Isso a gente não está falando em abstrato, né? Com indícios concretos, tentativa de manipulação do direito penal para interferir em eleições. E isso não é de democracias, tá? Isso seria um indício claro de erosão democrática muito grave e já razoavelmente avançado. Processo já razoavelmente avançado. Inclusive, já há notícias, né? Alguns advogados estão se organizando para comunicar esse evento especificamente a observadores internacionais das eleições. Eles acreditam que está havendo redução da própria integridade do processo eleitoral. Então, você não interfere nas eleições só se você vai lá e coloca o resultado diretamente, enfim, manipula diretamente o resultado, né? Se você influencia demais o próprio processo e você manipula institutos jurídicos para que só um lado possa se manifestar e usar a liberdade de expressão e o outro não, você reduz os meios de comunicação, derrubando perfis, enfim. Isso há uma quebra da integridade do processo eleitoral. E é muito preocupante. Eu queria também ressaltar, eu queria ler um dispositivo, tá, do Código de Processo Penal, que ele é expresso, que é o parágrafo 2º do artigo 282, que ele diz quem é que pode requerer medidas cautelares. E ele afirma: as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz e quando no curso da investigação criminal, que é o nosso caso, ainda não temos um processo, elas se darão por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Só esses dois atores podem requerer cautelares durante as investigações. No processo também a parte, né? Então, se você tem um assistente de acusação, ele também poderia. Mas isso tem uma razão de ser. Qual que é a razão? Despolitizar a investigação criminal. Porque como a persecução penal ela tem uma nítida tendência a invadir direitos fundamentais, ela não pode ser politizada. Ela tem de ser feita por órgãos de estados, membros de carreiras que são organizadas por lei. No caso da Polícia Federal, mediante controle externo da atividade policial, que é um controle realizado pelo Ministério Público. Os membros do Ministério Público, com várias restrições, não podem, por exemplo, ter atividade político-partidária, mais uma série de restrições que a gente sofre por parte da Constituição. Então, você criou um arcabouço institucional que visa resguardar direitos fundamentais.
e despolitizar investigações. Nesse modo, como foi feito, há aí uma intensa contaminação da investigação criminal por motivações políticas. Queria até comentar, eu já vou fazer uma pergunta para a Fabiana, mas quero voltar para a Tameia para perguntar até essa questão sobre a indicação do PGR, Tameia, porque a gente teve a declaração do candidato, ex-presidente Lula, no Jornal Nacional, dizendo que não sabe se vai se comprometer com a lista tríplice para a indicação da PGR. Quer dizer que era algo que ele sempre criticou no governo Bolsonaro e agora está se colocando numa outra posição. O que você pensa sobre isso, sobre essa lista tríplice, essa indicação? Olha, eu acho que a lista tríplice é interessante, né? Vamos só explicar para quem está assistindo a gente, né? O que diz a Constituição? A Constituição diz que o presidente da República que vai escolher o chefe do Ministério Público da União, que é o Procurador-Geral da República, né? Tem que ser da carreira, mais de 35 anos e 10 anos de exercício do cargo, né? Esses são os requisitos. Mas há quase 20 anos criou-se uma tradição onde os próprios membros do Ministério Público Federal votam em candidatos a serem Procurador-Geral da República. Então, os candidatos lançam seus nomes, é feita uma votação, e os 3 mais votados, eles vão formar essa chamada lista tríplice, que é entregue ao presidente da República e ele escolhe um desses 3, né? Então, ao longo de quase 20 anos, sempre o mais votado foi escolhido pelo presidente da República. Só no governo Michel Temer, que a segunda mais votada foi escolhida, que foi a doutora Raquel Dodge, mas a partir do governo do presidente Bolsonaro, ele escolheu o doutor Aras, que não estava nessa lista, né? Bem, a princípio, eu acho interessante essa lista, porque muita gente diz, né, que o presidente Bolsonaro escolheu o doutor Aras para arquivar os inquéritos contra ele, para não processá-lo, porque cabe ao procurador-geral investigar, né, as pessoas que têm foro privilegiado perante o Supremo, inclusive o presidente, e eventualmente vir a processá-lo. Então, me parece que, havendo uma escolha de um procurador-geral a partir de uma lista tríplice, daria uma certa independência maior ao próprio PGR, porque ele não ficaria tão suscetível a críticas, né? Porque teria essa participação do Ministério Público Federal na indicação de eventuais 3 candidatos, né? Porque é sempre aquele ditado, né? Não basta ser honesto, né? Não basta ser independente, tem que parecer. Então, acho que isso minimizaria essas críticas. Agora, é claro que vai depender muito da pessoa que vai ser escolhida, né? Não é porque o procurador-geral virá da lista tríplice que será um excelente procurador-geral e nem porque não está dentro da lista, né? Mas chama atenção, né, a fala do ex-presidente Lula, que sempre atacava o atual presidente por ter escolhido um procurador fora da lista, e agora ele não se comprometer, né? Então, o importante é que a pessoa que exerce o cargo público, principalmente vindo de um concurso, um procurador-geral, que é de carreira, que ele cumpra a lei, que ele cumpra a Constituição, independentemente se ele foi escolhido dentro da lista ou fora. Eu fiz essa pergunta porque o André trouxe essa questão do despolitizar as investigações. E por isso agora eu pergunto para a Fabiana a opinião dela sobre essa postura essa semana do TSE de acatar a sugestão das Forças Armadas e realizar novos testes nas urnas eletrônicas com a biometria, como tinha já sido sugerido, e já tinha anunciado que não iam acatar as sugestões, mas agora teve essa mudança essa semana. O que você pensa disso, Fabiana? Eu acho que isso ainda é um grande ruído, porque como não houve ainda uma nota oficial do Ministério da Defesa, a gente não sabe se vai ser implementada neste ano de 2022 e nem que moldes. Então, não era isso que a sociedade queria. Eu sei do esforço do Ministério da Defesa, até agradeço, mas a sociedade está pleiteando uma transparência, algo, como disse bem o André, a respeito da totalidade do processo eleitoral. Essa é só uma parte, né? Urnas. Mas existe, a gente está vendo, acompanhando a preocupação da interferência de agentes políticos no judiciário. Eu só queria trazer ainda daquele assunto anterior, antes de falar especificamente disso, que ainda o Randolph está solicitando que o sigilo do doutor Aras seja quebrado, né? Olha que absurdo, é completamente absurdo. Além dele não ter legitimidade, ele já está utilizando, também já é fato, isso como fato político, como necessidade. Então, aqui, ela diz, a Lindora, ela fala que ela é contra, obviamente, a quebra de sigilo
do Aras e tenta protegê-lo. Mas, gente, mais uma vez, né, é preciso fazer algo a respeito. Então, se o Randolph realmente tivesse, né, indício de alguma coisa, ele poderia fazer como qualquer outro, formalizar uma notícia-crime. Mas não, ele ainda se gaba de ter acesso diretamente ao presidente, né, o relator desse inquérito, que é um inquérito que, né, são 4, menos 1, porque esse menos 1 foi arquivado, mas foi requentado, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ele ainda se gaba de ter acesso diretamente a ele e que ele realmente não respeita todo o processo aí, que a gente está falando, processo acusatório. Eu preciso parar meu cachorro de falar, gente. Chama outra pessoa que eu vou tentar fazer alguma coisa. Vou chamar também aqui para continuar, então, nesse assunto da manifestação da Lindora. Quer dizer, a gente ainda pode continuar, porque tem bastante coisa para falar ainda dessa manifestação, né, Tameia? O assunto é tão grave que até o cachorrinho da Fabi quer se manifestar, né? Enfim, mas essa questão que a Fabi levantou é muito, muito importante. Veja, o senador Randolph Rodrigues, ele pediu acesso às conversas, às supostas conversas entre o Procurador-Geral da República e entre os empresários, né? Porque foi divulgado isso na mídia, né? Enquanto nenhum dos defensores dos empresários tinha acesso à decisão, enquanto o Procurador-Geral não tinha acesso à decisão que determinou as quebras, já era divulgado na imprensa que haveria supostas conversas de WhatsApp entre o Procurador-Geral e esses empresários, né? E agora vem esse pedido para levantar esse sigilo e compartilhar com os senadores, e não foi só o Randolph Rodrigues, né? Esse pedido foi feito também pelo senador Humberto Costa, senador Renan Calheiros e senador Fábio Contarato. Qual o interesse que senadores têm em se imiscuir numa investigação policial, em ter acesso a conteúdo que é sigiloso? As conversas telefônicas, as conversas telemáticas são sigilosas, então não cabe esse pedido. E se de fato houve alguma conversa, é proibido que uma autoridade pública converse com outras pessoas, porque seria diferente se já tivesse um inquérito instaurado, as pessoas estão sendo investigadas pelo Procurador-Geral e depois verifica-se que, após essa investigação, há conversas entre o órgão investigador e o investigado, e isso, de fato, não poderia acontecer. Agora, se foram conversas pretéritas, conversas entre cidadãos, porque as autoridades públicas também são pessoas, também são cidadãos que têm círculo familiar e círculo de amigos. Qual o interesse em trazer essas supostas conversas a público? Eu até queria fazer menção a trechos do parecer da doutora Lindora, porque sempre nós, né, que atuamos na função pública, em investigações, a gente tenta separar momento eleitoral, questões políticas da investigação, mas por vezes não tem como, e a própria doutora Lindora constatou que era um interesse eleitoral esse pedido. Ela salientou na sua decisão, na sua manifestação, um pedido feito em pleno período eleitoral, porque isso é perigoso. Não se pode realizar diligências, principalmente contra pessoas, contra cidadãos que são ativistas eleitorais, né? Como o André salientou, Luciano Hang tinha uma conta no Instagram com 5 milhões de seguidores. As pessoas têm o direito de apoiar o candidato A ou B em defender as suas opiniões políticas. E quando isso é cerceado, isso é muito perigoso. Um outro ponto, a doutora Lindora diz que esses pedidos traz um viés de autopromoção pessoal desses agentes políticos. E, de fato, eles querem se promover no período eleitoral, para mostrar que estão usurpando, na verdade, né, as funções do Procurador-Geral da República, como o próprio senador disse numa live, numa conversa, né, com a pública, que ele atua como um procurador-geral. Isso é usurpação de função pública. Isso não pode acontecer. Devem ser protegidos e defendidos os poderes da República e do Ministério Público Federal. Uma outra fala, ela diz que é incabível a transferência sigilosa ao órgão político. Por que querem ter acesso a essa suposta fala? Evidentemente que é para utilizar como numa campanha eleitoral, num viés político. Isso não pode acontecer. Como bem salientado pelo Liano, as investigações são de polícia, são investigações que buscam apurar eventual fato-crime e as suas provas. A finalidade deve ser estrita para descobrir se há prática de um crime,
descoberto um crime, quem praticou, para que no futuro seja movida uma ação penal contra essas pessoas e não utilizar uma fala aqui, um documento ali, uma conversa ali para fins eleitoreiros. Isso, reitero, não é uma prática de um Estado democrático de direito. Isso não é democracia. Isso é malversação de uma investigação que deve ser apenas jurídica para favorecer candidatos e, eventualmente, prejudicar outros. Vou perguntar agora para o André, pedir a opinião dele sobre um assunto que me chamou a atenção na fala da Tameia, que o início do fim da Lava Jato foi o vazamento de conversas sigilosas, porque um hacker invadiu o sistema de conversas, enfim, divulgou supostas conversas entre procuradores e o juiz Sérgio Moro, enfim. Agora, me parece que qualquer conversa de WhatsApp vira motivo para investigação e para medidas do STF, enfim. Parece que agora tudo já sai na imprensa antes mesmo dos próprios defensores terem acesso aos autos. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, André. De fato, o uso de mecanismos coercitivos de Estado, do uso do direito penal, particularmente, para que você consiga dados da privacidade da pessoa, para depois utilizá-los como mecanismo de intimidação. Agora eu vou utilizar aqui para te constranger. Isso é típico de estados francamente autoritários. Então, no caso, é o seguinte: se você tivesse pegado alguma coisa que fosse um conteúdo criminoso, você encaminharia ao órgão do Ministério Público, sigilosamente ele vai abrir investigação. Se não é nada criminoso, você não tem que abrir isso para a população e muito menos para políticos fazerem uso político partidário em investigações de conversas. Uma lealdade com os dados da vida íntima da pessoa. Então é uma irresponsabilidade, né? Um tratamento leviano com a vida privada, a intimidade. Eu queria salientar também, a doutora Lindor, ela menciona isso na petição dela, na manifestação dela, que é muito boa, recomendo que leiam. E a gente já mencionou esse termo aqui, que é o termo pescaria probatória, por vezes chamado pelo nome em inglês, fishing expedition, que ela diz que está havendo aqui no caso. O que é a pescaria probatória? A gente já mencionou como é que ocorre em casos normais, né? Então você tem um indício, um fato que indica a prática de um crime, e a partir desse fato você vai tentando descobrir outro fato, e de fato em fato, até que você deixa transparecer, aí faz transparecer a materialidade e a autoria do delito. Na pescaria probatória, você encontra um pretexto, e uma vez que você tem o pretexto, você lança uma rede sobre a vida privada da pessoa, para descobrir o maior número de fatos possíveis, de modo que você possa utilizar aquilo para depois qualquer fim intimidatório ou de chantagem, o que quer que seja. Ela diz que está havendo pescaria probatória aqui. Sem razões suficientes, você determina que seriam necessárias, tem investigação, mas você está tentando descobrir fatos da vida privada dessas pessoas. Ela diz, inclusive, que há correlata exploração midiática, consequente intento de phishing expedition, em nova frente política em busca de protagonismo jurídico em substituição às autoridades competentes. E ela também critica a espetacularização dessas investigações. Então, enfim, tudo isso é bastante preocupante. Se eu pudesse só adicionar também um ponto, Rosana, sobre a lista tríplice, sobre a qual a Tameia falou, então, eu gostaria de salientar que a escolha do PGR hoje, ela segue exatamente a mesma sistemática da escolha dos ministros do STF. E isso porque eles estão em pé de igualdade. Então, os ministros do STF, como é que é? Indicação do presidente e sabatina do Senado. Então é importante deixar claro que não é o presidente, unipessoalmente, quem escolhe. Isso passa por um controle externo, que é um controle externo do Senado Federal. E é exatamente a mesma coisa que ocorre com os ministros do STF. Então, o procedimento, se quer que a lista tríplice seja positiva ou não,
tá? O procedimento me parece adequado. Outra coisa que eu queria mencionar, isso com todo respeito aos PGRs anteriores, mas a gente também poderia questionar se a lista tríplice foi capaz de criar tanta independência ou tanta diferença de independência em relação aos PGRs que foram indicados de fora da lista tríplice. Então, por exemplo, o primeiro PGR indicado, pessoa pela qual eu tenho enorme respeito e admiração, tá? Indicado da lista, o Dr. Cláudio Fonteles, quando saíram as primeiras notícias do Mensalão, ele deu entrevistas dizendo que a mídia fazia manchetismo, tentando desacreditar aquilo. Depois ele foi testemunha de defesa do Lula, tá? E ele era militante de longa data, de grupos de esquerda. Então, outros PGRs também posteriores a ele foram também testemunhas de defesa do Lula. O próprio doutor Rodrigo Janot, ele declarou voto no Haddad publicamente, né, em 2018. Então, também não sei se a lista tríplice ela conseguiu alcançar esse intento em tão maior medida. Eu diria que não, tá? Do que o procedimento que é aquele previsto na Constituição, que é a indicação do presidente e sabatina do Senado, o qual ocorre com os ministros do STF. Bom, vou voltar então para a Fabiana para a gente falar uma coisa que a gente sempre bate aqui, que é sobre as prerrogativas dos advogados. A Fabiana às vezes tem um pouco mais de informação justamente por ser advogada. Será que agora que as informações todas foram escancaradas na mídia, os advogados, nesse caso, já tiveram acesso aos autos? Fabiana, você tem essa informação? Quer dizer, eles já podem defender os clientes ou ainda estão encontrando dificuldade? Ainda permanece a dificuldade. O que eles tiveram acesso foi o que foi noticiado ali no site do STF, aquelas 4 petições, e o pior, tá? No caso do Luciano Hang, foi dito, está sendo dito ainda pela imprensa que não tem compromisso com a verdade, está fabricando fake news, dizendo que o empresário é investigado desde 2019, realmente ele constava, né, o nome dele nesses inquéritos aí bem esquisitos desde 2019, mas de fato não existe essa investigação ao longo de 2, 3 anos do Luciano Hang, e até mesmo para justificar a continuação disso tudo. Então, não é porque ele foi citado lá atrás e nada foi encontrado mais uma vez, né? É interessante a gente olhar esse inquérito ou da petição que foi noticiada pelo STF, que tem 121 páginas, que ela remonta, ela traz para nós, mas assim, tentando dar áreas de que é algo muito legal, na verdade, com todo respeito, é risível, porque colocaram ali um power, não é point, não é paint, né? Porque já tem até uma melhorada ali, com pessoas centrais no meio, e ali um esquemão, mas um esquemão de coisa alguma, não existe coisa alguma. Então, vamos relembrar fatos. O empresário Luciano Hang, que, aliás, isso é uma das justificativas do ministro Alexandre de Moraes, e que é absurda, que ele tem um poderio socioeconômico, ou seja, que ele é rico. Então, por esse motivo, ele está apto a praticar um golpe no Brasil. É vergonhoso isso, porque mesmo que ele tenha essa condição, é preciso traçar, então, o que ele fez até hoje. É um empresário, notório empresário, que tem aí a vida aberta, várias empresas, vários empregos diretos e indiretos, depende desse cidadão. Então, não é somente o tamanho que ele tem nas redes, não, ele tem uma importância comercial. E tudo isso serve também para a especulação de mercado financeiro. Gente, isso é algo assim, é surreal que nós estamos vivendo. Eu estou citando o Luciano Hang, mas daria para citar qualquer um desses outros e todos os outros envolvidos desde 2019, no fatídico maio lá, onde começaram essas buscas e apreensões que têm aparelhos até hoje que não foram devolvidos. Então, não. Os advogados permanecem sem acesso aos autos, só tem notícia, geralmente pela imprensa, depois quando vão verificar, que nem neste caso, tinha lá, né, as petições disponibilizadas, mas não existe acesso integral aos autos. O que dificulta não é a ampla defesa, dificulta a defesa. E, quiçá, aí um dia talvez seja amplamente. Então, ainda permanecem os fatos, permanecem ainda os bloqueios, permanece ainda o escandaloso esquema entre políticos e judiciário
para inibir, dar medo. Isso é a política do medo, é a implementação do caos através da instrumentalização de que a gente tenha algo, e é engraçado também porque eles vinculam medo, né, da ditadura, e o Randolph, nessa fala que a Tameia citou, que é pública, que ele diz lá publicamente numa sala do Twitter, é preciso dizer que o Randolph, temos um integrante aqui, o Pierre, quer participar. Gente, desculpa. O Randolph salienta ainda que tudo isso que está acontecendo, eu volto a dizer, é só porque é um inquérito. Então, você não tem o desenvolvimento, o inquérito não pode ser perpétuo. Isso não vai ser para uma ação. E é o mesmo modus operandi da época da ditadura, onde você tinha realmente muitos inquéritos, aquilo jamais virava uma ação para não ter esses outros autores, né, que devem participar, como o Judiciário, como o Ministério Público, e você deixa aquilo sempre em fase de inquérito policial. E aí a gente remonta aqui o que é um Estado policialesco, porque inquérito policial, e é importante salientar que mesmo que a Polícia Federal tenha pedido a quebra disso e daquilo, ela jamais autorizou, solicitou a quebra do que foi feito e concretamente feito. E aí a grande pergunta Rossana, que gostaria de repassar e talvez fosse pertinente fazer as nossas considerações finais do que pode ser feito, porque realmente advogados estão se mobilizando para levar isso a cortes internacionais. Isso já foi feito já desde 2019 também. Tem uma ação, até que eu sou signatária, que é a maior ação do mundo. E a gente depende de corte internacional e tem movimentações. A gente tem uma esperança, mas é uma esperança até triste. A gente ter que recorrer a um órgão internacional que não se sabe, e a gente sabe também, né, o que esses órgãos geralmente são ligados. Infelizmente, a gente está de mãos atadas, esperando a quem é de direito, de fato, fazer algo a respeito. Então, eu, sinceramente, aqui já deixo minha consideração a respeito, espero, sinceramente, que o procurador, o Augusto Aras, faça algo, não somente aí na figura da vice-procuradora Lindora, até mesmo porque trata-se da honra dele também que está jogada, né, essas desconfianças que são meras ilações, e também a gente precisa lembrar que tem uma leizinha no Brasil que ela precisa ser utilizada, que é a lei de abuso de autoridade, que eu nem concordava muito com ela, mas ela está aí, então talvez precisasse ser utilizada. Bom, vamos lá então. Antes da gente terminar o debate, para as nossas considerações finais, eu quero reforçar um recado que eu dei lá no início do programa. A Gazeta do Povo está disponibilizando gratuitamente para assinantes um novo e-book com um alerta sobre o que muitos chamam de onda rosa. Muita gente vê como algo sem extremismo. A América Latina está sendo tomada por governos de esquerda na Argentina, no México, no Chile e em outros países. Por isso, você precisa ler o e-book O Furacão Marxista na América Latina. É só clicar no link da descrição do vídeo para saber mais. Vou repassar, então, essa questão aí que a Fabiana levantou para os nossos convidados também. Tameia, começo contigo. A gente já falou sobre essa investigação, o Uliano já disse ser uma investigação natimorta, quer dizer, não vai dar em nada, e a gente desconfia que tem um pretexto político, um fundo político nessa investigação. Quer dizer, então a solução, na minha visão, seria o quê? O eleitor demonstrar a opinião dele na urna? Se o motivo é esse, quer dizer, o que pode ser feito então? Parte jurídica, né, concordo plenamente, a natimorta, a doutora Lindora já se manifestou, né, para que sejam encerradas essas apurações, essas investigações iniciadas de forma indevida e continua de forma incorreta. Agora, eu acho muito importante trazer uma questão, Rossana, que toda essa análise que a gente fez, né, e toda essa investigação tem que ser apreciada pelo próprio Supremo como um todo. Seria interessante que isso fosse levado ao pleno para que os demais ministros do Supremo se manifestem, né, como eles tutelam a nossa Constituição, são os guardiões da nossa Carta Magna. É importante que não só um ministro determine diligências ou se manifeste nessa investigação. Eu queria saber qual seria a opinião dos demais membros da corte sobre todas essas irregularidades que nós comentamos, né? E a questão do eleitor, é importante que o eleitor, que o cidadão brasileiro entenda o que está acontecendo,
que acompanhe a vida pública do país, a vida política, para que ele forme os seus convencimentos e sejam também mais aptos a fazer uma escolha boa na hora das eleições, né? É importante conhecer os candidatos, ver as suas propostas, para que o Brasil seja bem administrado e com bons legisladores. E nada melhor do que assinar a Gazeta do Povo, né? Eu peço a todos vocês que estão nos assistindo, tem minha coluna, a coluna do Liano, várias matérias, editoriais maravilhosos que a Gazeta do Povo, acredito que seja o único jornal que tem se manifestado contra essas arbitrariedades, essas ilegalidades. Então, eu convido a todos para assinar a Gazeta do Povo e que na semana que vem acompanhem também aqui o nosso programa às 8 horas na quinta-feira. Obrigada, Tameia. Eu vou passar a palavra agora para o André Uliano se despedir, então. Bom, então, obrigado por participar novamente do programa. Teve um ponto que eu acho bastante importante que eu não ressaltei. Eu anotei aqui para ressaltar e não ressaltei. O Luciano Hang não tem nenhuma conduta dele descrita na fundamentação da decisão do Alexandre de Moraes. Então, um fenômeno muito preocupante que também já tinha acontecido naquela decisão de desmonetização de canais de direita antiga do TSE. Então, se repete aqui. Pessoas que têm uma punição gravíssima, né? São censuradas e não há qualquer indicação na fundamentação de conduta. Simplesmente não menciona, só fala que ele participava do grupo de WhatsApp, não fala nada que ele tenha dito, enfim. É um fenômeno que eu me lembrei agora de mencionar quando eu via falas. Bom, ademais, excelente programa. Também convido todos os espectadores aí para assinarem a Gazeta do Povo. E o que pode ser feito? Eu confesso que depois que teve a legitimação pelo plenário do STF do inquérito do fim do mundo, eu confesso que, lamentavelmente, aí, com todo respeito, sempre fui até um admirador da corte, mas perdi um pouco a esperança aí de que os critérios jurídicos possam prevalecer em alguns casos, sabe? Então, lamentavelmente, não tenho muita expectativa com o plenário, não. Enfim, eu acho que aquilo ali tá fora do limite do aceitável e do possível de ser justificado juridicamente, mesmo assim, por uma imensa maioria, foi validado, então não tenho grandes expectativas. O que eu acho que a gente tem que fazer é esclarecer a população. Eu acredito que esclarecer pessoas que estão fora do Brasil também é muito importante. Então, essa iniciativa que alguns advogados eu vi que estão assim, preparando, né, uma manifestação para observadores internacionais das eleições, eu acho que é interessante. Eu acho que recorrer às cortes internacionais é interessante também. Então, porque eu vejo o único canal aí é o canal externo. Por meio do STF, eu, infelizmente, não respeito, mas não acredito que a gente vai corrigir todas essas ilegalidades. Eu acho que o Senado Federal tem um papel muito relevante que ele não tem desempenhado. Você não precisa de medidas drásticas, aliás, o Congresso como um todo. Você pode simplesmente, por exemplo, aprovar uma lei dizendo que não é aceitável para nenhum fim, nenhuma prova autorizada e requerida por órgãos que não sejam a polícia e o Ministério Público. Pronto, que isso não pode validar nenhuma medida cautelar, deixa lá expresso, cria lá mais um dispositivo, enfim. Então, sei lá, eu acho que você tem várias formas de resposta, o Congresso teria, e que ele não tem se utilizado, e isso é preocupante, né? Eu parabenizo aqui o senador Girão, que eu acho que ele tem feito um trabalho bacana de viés jurídico mesmo, não estou falando politicamente, mas juridicamente acho que ele tem atuado de modo bastante interessante. No demais é isso, e parabéns aí pela organização do programa. Obrigada, André. Fabiana, agora me despeço de você. Espero que semana que vem a gente possa voltar com um assunto um pouco mais animado, né? Porque cada vez parece que a gente volta com coisas mais graves para discutir. Então, veja, o comentário até que a gente, né, as pessoas falam, a investigação não vai dar em nada, o inquérito não vai dar em nada, não, ele já está dando. Ele já está repercutindo na vida das pessoas, já está acabando com a moral do judiciário. Olha só a nossa tristeza em relação à maior corte do país, é com tristeza, nós lamentamos, né? Outras jurisprudência pacificada do STF foram
por esse phishing, né, que foi falado, foi jogada ao léu, como, por exemplo, que já havia sido decidido que para você ter investigação policial não podia ser só meramente através aí de notícias, né, de imprensa, porque notícias são pessoas que as fabricam. Então, assim, já está dando os resultados políticos, né, prejudiciais a todos nós, porque está atrapalhando o processo eleitoral 2022, tá? Então, isso é grave. Aí eu concordo com as falas do Liano, no sentido de que pessoas do Congresso Nacional mexam-se, porque advogados organizados estão fazendo a sua parte, mas isso é por mera questão de civilidade que nós temos e compromisso com o país, mas nada mais, não é nossa responsabilidade levar isso nas costas. Eu bem sei, porque eu participei da maior ação do mundo e nós tivemos muito mais o peso, né, de ter feito algo na tentativa de noticiar o que estava acontecendo, fatos que estavam acontecendo que agora estão mais graves, porque mais pessoas estão sendo envolvidas, e o peso pessoal que isso nos trouxe para cada um dos principais envolvidos, e também da desconfiança da população do centro que a gente estava fazendo de forma completamente com o nosso próprio dinheiro, né, de forma aí sem só na tentativa mesmo de trazer conhecimento do que estava ocorrendo no Brasil, já que a OAB não fez o que deveria também. Então, é com grande tristeza que eu vejo e repito, existe muita coisa para ser feito através do Congresso Nacional. Também quero agradecer aqui o senador Girão, tem feito realmente esse papel muito importante, muitíssimo importante, que ele inspire outros senadores a fazer o mesmo e outros também membros aí da Câmara, e juntos deveriam fazer algo, né? Não, as saídas legais existem várias, e todas elas que, quando a gente pensa, são legais, são medidas legais. E agora a tristeza com o Supremo, infelizmente, a respeitabilidade no meio jurídico já está sendo consumada também. A gente tem manifestação de procuradores, de desembargadores e de ex-ministros, né? E aí eu trago a fala aí, sempre lembro, do ex-ministro Marco Aurélio, que vem falando abertamente o pensamento, qual eu realmente assino embaixo, embora nem concordar tanto com os posicionamentos do ministro, mas a gente precisa dizer que ele constatou, ele esteve presente ali na corte, então a crítica dele é muito importante para que o mundo jurídico acorde, né? Porque como que a gente vai trabalhar dessa forma, ou como que a gente vai ter a nossa democracia não violada por esses entes aí que acham que estão acima do bem, do mal e pior, acima da lei. Tudo que a gente citou aqui foi um embasamento legal, e a procuradora, também quero agradecer o trabalho dela, da Lindora, que tem feito um bom trabalho e tem aí, né, feito até... Eu acho que ela o pessoal, né, às vezes acha que ela está um tom acima, não, eu acho que, né, eu não sei realmente o lugar dela, como seria o meu tom. Então, desculpa até se meu tom está exacerbado, mas é porque a gente está cansado com esse tipo de injustiça e violação de direitos fundamentais e garantias individuais. Obrigada, pessoal, e até semana que vem.